Ô doutor João, eu quero aproveitar, tem perguntas chegando aqui. Vamos lá para Ipatinga, Minas Gerais. É a nossa amiga Margarete Martins Andrade dos Santos. Boa noite, Margarete, que Deus te abençoe. Tive um linfoma no duodeno, um câncer. Corro o risco de ter outro? Pergunta a nossa amiga Margarete. Ela fala que já foi curada pela intercessão de São Peregrino, mas ela já ficou preocupada. Ela corre o risco de ter outro? Pergunta a nossa amiga Margarete, doutor. Margarete, esse é um câncer, na verdade, pouco frequente, tá? Um linfoma associado à mucosa, pode surgir em outros lugares, mas precisa fazer o segmento mesmo. Mas usualmente ele não costuma se aparecer em múltiplos sítios, vamos dizer assim. Então é pouco provável que isso aconteça, mas com certeza você precisa fazer o segmento adequado, tá? Em geral, quem trata esse tipo de neoplasia é o hematologista, deve ter sido o caso, né? Oncologistas, em geral, não fazem esses tratamentos de linfomas e leucemias aqui no Brasil. Mas esse é um câncer de bom prognóstico, tá? Pelo que você disse, aparentemente você tratou e está curada, né? Graças a Deus. Mas tem que fazer o segmento, sim. Siga as recomendações do seu médico. A Vânia Celeste, ela diz: eu tive um câncer de mama em 2019, fiz rapidamente a cirurgia para a retirada do minúsculo nódulo. Não precisei fazer quimioterapia, só fiz 30 sessões de rádio, né? Ela se sente bem, mas tem um receio, né? Porque me falaram, né? Esse me falaram é preocupante, né? Porque de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Me falaram que não foi correto o meu tratamento. Ela faz uso de anastrozol. Que resposta que a gente poderia tranquilizar a Vânia, doutor? Cânceres muito iniciais, assim, na verdade o importante seria saber o subtipo de câncer de mama aqui, se é triplo negativo, HER2, tem alguns subtipos importantes, luminal, né? Provavelmente o seu é luminal, você está usando anastrozol, que é um inibidor de aromatase, um tratamento hormonal, né? Mas provavelmente se é um câncer luminal, que se de fato foi muito pequeno mesmo, como você está me dizendo, em geral não tem indicação de fazer quimioterapia mesmo, tá bom? Provavelmente está correto, o que eu consigo dizer com base nas informações que você me forneceu, tá? Em geral, quando se faz uma cirurgia conservadora de mama, que deve ter sido o caso, não deve ter feito a mastectomia, se faz radioterapia adjuvante mesmo, e o tratamento hormonal, em geral, se faz por pelo menos 5 anos, tá? Então, o anastrozol deve ficar por um tempo aí, tá bom? O Isaac Arada, obrigado Isaac, boa noite, bem-vindo, querido. Tive adenocarcinoma no reto, depois o doutor vai explicar o que é um adenocarcinoma. Passei por cirurgia e quimioterapia faz 1 ano e 10 meses. Estou em acompanhamento periódico. Quanto tempo tenho que aguardar para me considerar assim curado? O que a medicina hoje prescreve, doutor? É o Isaac. Oi, Isaac, tudo bem? Na verdade, o adenocarcinoma é um subtipo de câncer. Carcinomas são cânceres epiteliais, que tem a ver com revestimento dos órgãos, né? Pode ser pele ou revestimento do intestino, por exemplo. Adeno tem a ver com glandular. Então, o epitélio glandular, que é o que acontece mais comum de câncer de intestino, né? No caso, o reto é a porção final do intestino. E pelo que você está me dizendo, você fez uma cirurgia e fez quimioterapia adjuvante, que é um tratamento possível e é um tratamento adequado para câncer de reto. O que se faz habitualmente é um segmento por pelo menos 5 anos, tá? A gente faz curvas, né? A medicina já fez trabalhos mostrando curvas de qual a chance da doença voltar depois de ter feito tratamento. Depois de 5 anos, a chance passa a ser muito pequena e por isso que a gente confere esse status de cura, tá? É um nome que a gente dá depois, um diagnóstico retrospectivo, né? Depois de 5 anos de ter feito todos os tratamentos, para dizer que, de fato, a chance de voltar é praticamente zero, por isso que a gente diz isso. Lá em Santa Catarina, a Aida Soares Gomes, boa noite, Aida. Aida está lá em Turvo, Santa Catarina. Ela falou assim: doutor, o estado emocional pode causar câncer? Pergunta a Aida, doutor. Aida. Aida, tudo bem? Na verdade, essa é uma pergunta curiosa, né? Acho que a gente não tem essa certeza pela medicina, vamos dizer assim, o nosso emocional, acho que essa é a minha opinião, não falo pela ciência. O nosso emocional interfere com todo o nosso dia a dia, tudo que a gente faz. Eu falei um pouco mais cedo, por exemplo, que nossos hábitos de vida podem contribuir para risco de câncer, por exemplo. Então, uma pessoa que estiver mais depressiva, ela tende a fazer, por exemplo, menos atividade física. Então, só por isso, ela tende a ter um risco um pouco maior do que a população em geral para desenvolvimento de cânceres. A nossa amiga Auxiliadora dos Santos, lá de Valinhos, São Paulo, interior de São Paulo, falou assim: doutor, o câncer é hereditário. Muitos cânceres são hereditários.
gostaria de saber por quantas gerações, né? Quantas gerações, ou seja, são hereditárias, essa genética? Na verdade, essa é uma pergunta bastante complexa. Desculpa, quem perguntou foi? Auxiliadora. Auxiliadora. Essa é uma pergunta complexa, depende de qual... A maior parte dos cânceres não são hereditários, vou deixar claro isso aqui. A maior parte dos cânceres são esporádicos, eles podem surgir em qualquer pessoa. Por isso que tem que seguir a recomendação dos médicos de exames periódicos, né? A gente pode falar disso depois aqui. Mas, então, todo mundo está sujeito a essa possibilidade, tá? Algumas pessoas, por volta de 10% das pessoas, têm o que a gente chama de uma síndrome de predisposição genética ao câncer, que pode ser vários genes. E a depender do gene, isso pode ter relacionado com mais alguns tumores ou outros. Por exemplo, acho que o exemplo mais que todo mundo conhece é a Angelina Jolie. Ela tinha o BRCA1, que é uma alteração num gene que predispõe a câncer de mama e de ovário. E é por isso que ela optou, que é uma coisa discutível pela medicina, tá? De fazer mastectomia bilateral profilática para não ter risco de ter câncer no futuro. É uma alternativa, não é a única, tá? Deixar claro. Poderia ser feito um segmento mais restrito também, uma outra opção. O nosso amigo Vladimir Oliveira, boa noite, Frei, doutor, Márcia, aqui o Vladimir. Ele falou assim, ó, o doutor João acompanha o tratamento da minha esposa, excelente profissional, atenção e orientação total, superou todas as expectativas numa fase difícil para a nossa família. O Vladimir Oliveira. Do que a esposa dele está tratando aqui, doutor? É um câncer de mama, sei quem é. Tudo bem, Vladimir? Agradeço suas palavras de coração, mas ela tá bem, acho que eu não vou entrar em detalhes não. Graças a Deus. Mas parabéns, obrigado, eu gosto muito desse fã-clube aqui, né? Graças a Deus, que é para elogiar. Mais uma pergunta aqui, a Maria Neuza Garcia Rocha da Silva, lá de São Paulo, beijo Maria Neuza, está acompanhando também em São Paulo capital. Após uma certa idade, a mulher pode deixar de fazer algum tipo de exame ginecológico, né? Acho que ela já fez tanto, será que eu vou ter trégua em algum momento? Pergunta a Maria Neuza, doutor. Os exames de rastreio, a gente tem orientações precisas, tá? Que podem ser individualizadas, mas as orientações das diretrizes são, por exemplo, mamografia a gente fazer até os 75 anos, tá? Em alguém que estiver muito bem, muito fit, a gente acha que tem uma expectativa de vida mais alta, não tem muitas comorbidades, a gente tende a individualizar, às vezes estender um pouco mais esse tempo, tá? Então não é exatamente matemático isso, mas Papa Nicolau, por exemplo, poderia ser deixado de ser feito depois dos 60, 65 anos, a depender da diretriz, contanto que tenha sido feito o rastreio adequado antes. Ok. Olha aqui, Márcia, tem um timaço aqui mandando um beijo para você. A Jana Sereno Porto, lá do Rio Grande do Sul. Dona Márcia, que Deus abençoe e conceda muita saúde. A Amanda Arnoldo está dizendo, doutor Guilherme, médico do meu sogro, excelente profissional, né? Olha que maravilha. E a própria Amanda Armonde, né? Márcia, testemunho de fé, mulher de guarda e de muito amor. A Arlete cuida de amiga. A Amanda foi a canequinha? Tá canequinha. Ah, que lindo, Amanda. Beijo. Já conquistou a gente aqui toda. Já conquistou a gente aqui, viu, Amanda? Deus te abençoe, viu? A Arlete Cunha dizendo, amiga Márcia, abençoada vencedora. A Dinurá Martins Camargo, lá de São Bernardo do Campo, acompanhando com seu esposo, Clodoaldo. Parabéns, Márcia, super bem explicada, guerreira. A Sadako Kroshinski, Frei, estou gostando muito do programa. Márcia, mulher guerreira, parabéns. Olha quanta gente aqui. A Jandira Alighieri, doutor João Guilherme, quem tem na família caso de câncer de intestino, precisa fazer colonoscopia todo ano? Já fiz esse exame e apareceu pólipos. O que é isso? Jandira Alighieri, doutor. Oi, Jandira, tudo bem? Na verdade, esses pólipos precisam ser avaliados em termos de anatomopatológico. Eles precisam ser tirados, tá? Toda vez que surgir pólipo, eles precisam ser retirados e eles vão ver se é um adenoma, se é um pólipo hiperplásico, se já pode ser um adenocarcinoma, que aí já é câncer. Então, esses precisam ser tirados para avaliar essa questão, tá? Se forem adenomas, por exemplo, eles tendem a ser uma lesão precursora de um câncer, tá? Então, tirando, você já resolveu o problema, tá? E aí, quem já teve familiares com câncer, né, é importante saber qual a idade desses familiares que tiveram câncer, né? Pessoas que têm acima de 60 anos, em geral 50, 60 anos, é mais provável que seja um câncer esporádico, não um câncer hereditário, tá?
Então, em geral, o que se orienta é começar o rastreio, para quem não tem nenhuma informação sobre síndrome genética, 10 anos antes do paciente, do familiar que teve câncer de intestino mais cedo, tá? Se for aos 55, ou seja, começar aos 45, tá? Mas em geral, começar aos 50 anos, se não tiver essa informação, tá? Então, colonoscopia devem ser realizadas a partir dos 50 anos, e aí você se repete, se o exame vier normal, você poderia repetir em 5 a 10 anos, tá? Se não vier absolutamente normal. Se vierem pólipos, aí dependendo dos pólipos, você pode individualizar quanto tempo repetir, tá? Depende de qual é o grau de displasia do adenoma, por exemplo.